Bom dia, bom dia, bom dia! Que gostoso, bom dia! Estamos aqui em mais um Hábitos na Jornada. Minha convidada já chegou, Rebeca Toyama já está aqui, que gostoso! Eu vou aproveitar todo esse momento aqui para já convidar a Rebeca para entrar, para a gente não perder nem um minutinho. Bom dia, Lisândia, bom dia, Bru, Thalita Genaro, querida, bom dia, Silvia, sejam muito bem-vindas, viu? Muito bem-vindas mesmo para essa nova semana aqui de Hábitos na Jornada. Já vou convidar a Rebeca para que a gente possa aproveitar o máximo com ela aqui. Que gostoso! Sejam muito bem-vindas, viu? Muito bem-vindas mesmo. Ei, Rebeca! Querida! Bom dia! Tudo bem? Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos. Bom te ver. Oh, para mim também, querida. Seja muito bem-vinda, viu? Gratidão aí pelo seu aceite, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Gratidão, Rebeca. A última vez eu estava aqui antes de entrar, rebobinando a fita aqui. A última vez que eu a vi presencialmente, mas assim, olho no olho, foi na formação da Transpessoal, quando você foi minha professora lá atrás. Faz tempo isso, viu? Não conta quanto tempo, que senão eu vou saber vacilar. Vamos guardar essa informação. Mas, Fabrício, parabéns pelo trabalho, pela essa iniciativa. Acho que é muito pertinente para esse momento. Fico muito feliz, né, de ver pessoas engajadas aí em trazer esse novo olhar, né, uma nova forma de se relacionar com a vida, com as pessoas, né, que é o que a gente está chamando de hábitos, comportamentos. Aham. Obrigado, querida. Realmente, para a gente também, sabe, Rebeca, esse foi um momento de grande transformação, sabe? Eu falo em meu nome, em nome da Márcia, do Gustavo, né? Nós somos idealizadores desse trabalho. E isso realmente mexeu muito conosco, né? Nós estamos indo aí para a nossa live de número 60 e tivemos vários convidados aqui que se colocaram de uma forma muito vulnerável diante disso que o mundo todo passou e que, na verdade, nós não tínhamos nem ideia, né? Nenhum da nossa geração passou por isso. Nós temos pessoas aqui conosco, como o André, por exemplo, que está na Espanha e que tem estado conosco, ele, a esposa dele, a Juliana. Tem pessoas que estão aqui conosco que acompanharam toda essa jornada nossa desde o dia 13 de março, e a gente percebe que o olhar diferenciado para esse momento, né, qual a possibilidade de aprendizado, o que esse momento está querendo me convidar, tem feito sim algumas pessoas saírem desse momento muito melhores do que entraram, né? E esse talvez seja realmente um convite. Eu quero te apresentar essas pessoas que estão aqui conosco, para aproveitar ao máximo esse tempo nosso, né? Como eu falei para vocês aqui que chegaram desde o início, que estão aqui conosco, a Rebeca foi minha professora na formação da psicologia transpessoal, num momento muito importante da minha vida, porque ali eu fazia uma mudança de carreira, e eu me lembro muito bem de uma dinâmica da qual ela aplicou na turma, e eu na época dava consultoria para um grupo de concessionárias em Porto Alegre, e eu levei parte desse trabalho para lá, e foi super gostoso, né, poder me conectar aí com esse olhar da Rebeca. Uma pessoa que começou na sua formação com tecnologia por não acreditar que sabia lidar com as pessoas e vai lá na frente fazer um mestrado em psicologia clínica, criando uma metodologia lindíssima aí do coaching integrativo, fazendo também, levando a psicologia transpessoal para as organizações. Eu sou um entusiasta por esse tema, né? Assim, acredito muito mesmo quanto que as organizações têm um chamado, né, de educação realmente para o ser humano, já que grande parte do tempo que nós estamos aí em estado de vigília, nós estamos dentro da organização, né? Rebeca, esse espaço é seu, fique super à vontade, eu vou estar aqui com você, assim, sentado na primeira fila para te escutar. As pessoas que estão aqui conosco, né, nessa manhã, são pessoas que estão habituadas a se abrir para o novo, né? Então, assim,
sinta-se em casa, viu? Essa casa é sua. Ah, eu tenho essa facilidade de me sentir em casa com pessoas bonitas. E você sabe que você ganhou minha admiração, porque falar de liderança, falar de gestão transpessoal sempre foi um desafio, né? As pessoas acabam chegando bastante machucadas, né, nos nossos cursos, porque não tiveram boas experiências dentro das empresas. Então já é um tema, né, que a pessoa olha e fala assim, ai meu Deus, por que que a gente tem que olhar para empresas? Justamente pelo que você falou, porque a gente passa boa parte da nossa vida, né, e se a gente calcular, né, o estado de vigília, o período que a gente está acordado, realmente é a maior parte dela dentro das organizações. Por isso que a gente vê organizações como um organismo vivo e como qualquer organismo vivo, a gente precisa cuidar dele. Se ele está doente, é porque as partes deles, né, a parte desse organismo não está boa. E essas partes são as pessoas, então não está separado, né? Você sabe que a nossa área, né, está toda pautada, né, na abordagem sistêmica, então a organização é um sistema vivo e formado por pessoas. Então a gente não pode dissociar aquela empresa do mal. Não, dentro daquelas empresas existem pessoas. Então, vamos integrar tudo para a gente ter um olhar mais saudável. Mas voltando à minha admiração por você, porque eu lembro, aí vai lá, faz desenho e faz não sei o que lá, todo mundo olha e fala assim, como assim? Vocês vão fazer essas coisas malucas, as empresas não vão aceitar. Vão aceitar. Aí lá vai o Fabrício, né? E aí, eu não sei em que evento foi, eu fui levar um trabalho, apresentar um trabalho a pedido da Lubrati, e você mandou um vídeo de algumas coisas que você estava fazendo. Uau! E aí eu falei, aqui, né, como que é possível levar esse olhar diferente para dentro das empresas, né, com todo respeito, você sabe o cuidado de adaptar as palavras, né, porque tem palavras que dentro das organizações vão dar um susto nelas, então a gente vai tentando traduzir para que aquelas pessoas nos entendam, mas nada muito diferente do que estava lá na carta, né, de São Paulo aos, né, aos Coríntios, né? A gente vai precisar adaptar nossa linguagem perante o público. Uau! E desse olhar, falar um pouquinho das empresas, né? Elas estão aí no meio da pandemia, elas estão passando também seus percalços, né? Não são só as pessoas que estão experimentando esses impactos, as empresas também, né, como organismo vivo, também estão experimentando esse impacto. E aí a gente volta para esse termo, talvez educação corporativa, porque o que, que a gente vinha antes da pandemia, Fabrício, dando uma olhada no termo requalificação. Né? Então, a gente começou a olhar, né, toda a quarta revolução industrial e a gente tinha um desafio que transcendia a qualificação. Então, a gente sabe que uma empresa tem como responsabilidade a continuidade da formação do ser humano. Então, a gente faz, né, pré-escola, faz ensino, né, o fundamental, ensino médio, faz a graduação, a pós-graduação, e quem continua a nossa formação depois são as empresas. Uau! Então, a gente sempre entra nas empresas entendendo que ela é o que vem depois da formação formal de um ser humano. Então a gente olha com muito carinho, porque esses desafios que algumas pessoas, né, se deparam dentro das empresas é o que também as impulsiona a se desenvolver enquanto ser humano. Só que com toda essa mudança, estamos ainda falando da pré-pandemia, a gente tinha um desafio de requalificar. Porque como o cenário estava todo mudando, né, a gente até brinca, as pessoas ficaram esperando o final do mundo em 2012, 2000 alguma coisa, e realmente o mundo acabou. Começou um outro mundo, não sei se as pessoas perceberam, mas começou. E aí, enquanto empresas, a gente viu que havia um desafio de requalificar toda aquela mão de obra. E estamos falando de presidente a office boy. Estamos falando de toda a cadeia, né, dentro de uma empresa, precisaria ser requalificada, né, para transitar nesse novo mundo. Então, a gente acompanhou de perto, né, as discussões no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, em janeiro, então ainda era um cenário pré-pandemia. Então, de lá, a gente saiu com essa percepção que o nosso desafio era requalificar as pessoas para conseguirem atender os desafios do novo mercado de trabalho. Então, lá estávamos nós, né, com esse conceito, trabalhando, né, conscientizando as empresas que não adianta ficar contratando e demitindo, não adianta ficar, assim, a gente vai precisar
preparar o ser humano para se relacionar com inteligência artificial, com robô, com né, todas essas questões, e aí veio a pandemia. Aí a gente parou por algumas semanas para entender, né, de onde tinha vindo o que estava acontecendo. E aí, você imagina, Fabrício, tudo que a gente tinha imaginado de requalificação, talvez para os próximos 5 anos, né, a gente está falando para 2025, muitas empresas tiveram que fazer essa requalificação muito rápido. Uau! Então, Foi preciso desconstruir algo para, de repente, acelerar todo um processo, né, Rebeca? mas eu acho que a desconstrução, ela tinha sido feita, só que a gente estava muito ocupado para ver. É como se a gente estivesse tão ocupado com a correria maluca, né, dessa vida pós-moderna, que a gente não conseguiu entender que já tinha acontecido a desconstrução. Então, a pandemia, ela veio com esse olhar das empresas e nós também, né? Então, eu sempre falo, para mim não está separado, né? Então, fica Sim, meio né, dicotômico, mas assim, nós, empresas, né? Nós, seres humanos, sim. estávamos tão correndo, né? Tudo tão corrido, que a gente não percebeu que essa desconstrução já tinha acontecido e que a pandemia nos deu a oportunidade de olhar que essa desconstrução já tinha sido feita. Mas você sabe que ainda tem empresas e empresários, pessoas, né, ou empresas, ainda questionando a desconstrução, né, ainda esperando as coisas voltarem ao normal. Não tem esse normal. Então, o primeiro papel, né, quando a gente fala das organizações, é elas realmente se conscientizarem que elas são as responsáveis, né, pela continuação da formação de um ser humano. Então, não é, a gente já sabia que não cabe às empresas só formarem os hard skills, né, os conhecimentos técnicos, como apertar parafuso, como programar, como, né, sempre coube também às empresas a desenvolver as pessoas nas suas soft skills, né, nos comportamentos. E agora, mais do que nunca, né, as empresas estão tendo que ensinar seus colaboradores a fazer gestão de tempo para trabalhar em home office, né? As empresas estão precisando ensinar seus colaboradores a lidar com estresse, ansiedade, pânico, né? Então, tudo aquilo que talvez algumas empresas estavam fugindo, que era olhar para o teletrabalho, olhar para as condições emocionais, né, para a saúde emocional dos seus colaboradores, elas tiveram que parar e falar, opa, a gente vai ter que entender educação corporativa num escopo mais amplo. A gente vai ter que se libertar, né, de conceitos lá do começo, lá da primeira Revolução Industrial, que é entender o ser humano como provedor de tempo. Então, eu quero você 8 horas dentro da minha empresa. Estou comprando 8 horas de você para você estar dentro da minha empresa. Porque agora vamos combinar, tá todo mundo em casa. Como é que você controla, né, as 8 horas que você comprou do seu colaborador? Né? E quando você fala de espera um pouquinho, agora nós vamos ter que parar para olhar para isso, né? O André até fez uma metáfora aqui, disse que o carro precisou parar para adaptarmos o motor, porque andando não dava, né? No aspecto, inclusive, como você disse, que algumas empresas ainda estão acreditando que pode se voltar ao que era antes, né? E aí, quando você traz, Rebeca, essa responsabilidade da empresa nessa formação, e para mim faz todo sentido, quando nós colocamos a empresa como um organismo vivo, essa responsabilidade ela é mútua, né? E aí precisa haver uma conexão entre a empresa e o colaborador, né? Ou seja, o quanto que existe uma sintonia para que a empresa faça o papel dela e o colaborador também se permita não depender somente disso que vem da empresa, mas o para que ele está ali, né? E aí eu acho que tem muito a ver com aquilo que você traz no que diz respeito ao resgate de um propósito. Para que eu estou trabalhando? Para que eu estou dentro desse espaço, né? A questão dos valores, né? Os meus valores estão em sintonia com os valores dessa empresa, né? Como é que você escuta isso, Rebeca? Eu acho que né, das minhas aulas, né, na pós-graduação, acho que esse é o mais importante, mas a gente usou muito isso esses dias, né, desde que começou a pandemia, porque as empresas estavam numa velocidade tão grande, e a física já nos ensina, quanto maior a velocidade, maior a sensibilidade. E quando eu perco a sensibilidade, eu só consigo enxergar o que é muito concreto, né?
propósito, missão, visão, valores, vamos combinar que não é nada concreto, né? Isso faz parte do universo sutil da coisa. Então, olhar para essa, né, parada que a gente deu, né? Quase que um cavalo de pau, né? Friou, deu um cavalo de pau, todo mundo, ninguém sabe metáfora. Literalmente, Muitas empresas estão sendo convidadas a lembrar do seu propósito. O propósito de uma empresa é aquela promessa que foi feita antes do CNPJ nascer. O CNPJ, ele é o fruto de uma promessa. Do mesmo jeito que o CPF, né, um bebê é fruto, né, de um ato de amor, a nossa empresa, ela é fruto de uma promessa. Eu quero entregar algo, né, para a sociedade, para mim, para os meus sócios, né, para os stakeholders, né, para os interessados. E nessa correria toda eu vi empresas, e não só empresa familiar, não só startup, mas grandes empresas que esqueceram há muito tempo porque elas foram fundadas. Então, quando agora você começa a questionar, mas como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, eu falei, vamos resgatar a promessa, né? Havia uma promessa, nessa promessa nasceu uma missão, CNPJ, que é atender uma necessidade do ser humano. Então, talvez nossa promessa não seja fabricar algo, não seja entregar algo. A gente tem que voltar para a essência do que eu tinha que estar entregando para a sociedade, né? E, de repente, tudo ficou tão rápido e tão, às vezes, monetizado, né? A gente estava ouvindo, semana passada, a gente teve, né, o privilégio de ouvir o Mohan falando, né, no Dia da Ecologia, lá para o pessoal da UNB em Brasília, e ele falava, né, questionamento assim, a gente pautou todo o crescimento das empresas, o crescimento das nações em crescimento. E como é que agora a gente vai aprender a gerar, né, valor sem crescimento? Porque são duas coisas diferentes. E é como se antes, né, da pandemia a gente só entendesse que a gente só vai gerar valor, agregar valor para as pessoas, né, para os indivíduos, para a sociedade, para as empresas no crescimento. Então, você pegava o planejamento estratégico da empresa, todos eles com crescimento. Então, é como se a gente tivesse que produzir muito carro, produzir muito psicoterápico, produzir tudo, né? Então, sem PIB, crescendo, não há, né, geração de valor. E essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha porque o custo, inclusive, ele vai, né, sobra para a ecologia e, né, como a gente sabe, a mãe natureza é maior, ela vai fazer as correções como ela está fazendo. Então, agora, quando uma empresa chega, a gente só ia ser feliz, né? A gente só ia se desenvolver se a gente crescesse 10% ao ano. E agora que a gente não vai crescer, né? A gente vai deixar de existir? Então, esse paradigma da complexidade, esse olhar de que as empresas agora não vão crescer durante um tempo, as nações não vão crescer durante um tempo, a gente precisa encontrar uma forma de agregar valor. A gente precisa encontrar uma forma, né, de trazer esses valores, porque eu não vou crescer, então não vou respeitar, né, não vou agregar os valores que é o que você trouxe. E aí a gente tem um olhar que a gente vai precisar resgatar para falar de propósito, que é uma empresa deveria ser a soma, ou pelo menos o alinhamento, né, a integração dos valores dos seus colaboradores com os valores da empresa. E nessa correria toda maluca que a gente estava, paramos de falar. Nossa, Rebeca, isso é muito rico, né, Rebeca? Eu tenho aqui, inclusive, uma empresária de Santa Catarina, a Sabrina, que está conosco aqui, teve, inclusive, na primeira turma do Reprogramando Presencial em São Paulo. E a semana passada nós tivemos um momento juntos com toda a equipe dela e escutando você falar dessa sintonia, dessa necessidade da empresa estar, do colaborador e a empresa estarem numa mesma frequência, eu sinto que isso faz também com que oportunize a empresas independentes do tamanho de descobrirem o valor que elas têm neste momento, né? Quando você fala que a natureza, inclusive, é maior do que tudo, e ela é maior exatamente porque você vê vida em algo muito pequenino e também a grandeza, sabe? Em outras partes da natureza. Da mesma forma na empresa, quanto que, de repente, aquele colaborador ou aquele produto específico
representa diante desse todo, né? Como é importante nós validarmos isso tudo. E aí eu percebo claramente quando nós estamos interagindo com os empresários, seja no consultório, seja no treinamento, quanto que a diferença entre a grandeza da empresa no que diz respeito ao crescimento, ao volume, ao faturamento, quanto que isso cada vez menos está evidente, né? Quando você pega empresas de tamanhos menores, mas que tem uma clareza, uma consciência do que é preciso ser feito agora, né, Rebeca? O quanto que essa distância essa diferença ela vai ficando tênue, né? Não sei se faz sentido para você. Não faz, e eu acho que essa essência, né, que a gente vai chamar de propósito, de missão, é o que dá liga para a gente agregar os nossos colaboradores, juntar as pessoas, né, em propósito de uma visão. Então, qual é o papel das empresas? Então, no primeiro momento, entender seu papel enquanto educador social. Tá? Lamento, empresários, quem não entendeu ainda, você vai entender por bem ou por mal que empresário ele é um educador social, ponto. Ou no amor ou na dor, né? Isso, no amor ou na dor, né? A segunda questão, essa nossa, né, importância enquanto, né, empresário, empreendedor, de ter uma visão de mundo claro, né? Porque você fala, né, geradores de estresse, de ansiedade, né, de angústia, é por falta de visão. Então, né, as empresas ela têm essa oportunidade que, baseado, pautado no seu propósito, na tua missão, ela tem que ter uma visão. Que mundo é esse que a gente quer construir? E aí vai da fábrica de sapato aos desenvolvedores de alta tecnologia. Então, olha, nós acreditamos que nosso trabalho agrega nesse mundo, né? Nessa visão de mundo. E aí a gente... Esse né, o guarda-chuva que pendura, né, os meus colaboradores com seus valores. Então, agora, inevitavelmente, todas as empresas elas vão precisar sentar, né, e revisitar a sua visão de mundo. Não é mais um mundo que a gente vai precisar crescer no PIB, né, que já era um questionamento, né, que principalmente a psicologia positiva vinha trazendo muito. Quer dizer, que mundo é esse que a gente está criando que para, né, sermos vistos como ganhadores, vencedores, uma pessoa de sucesso, a gente tem que vender muito, tem que crescer muito. E aí vale tudo, vale vender terapia, vale vender cigarro, vale vender... E aí é esse indicador que a gente embutia no cérebro, né, dos empresários e dos colaboradores, quer dizer, para ganhar esse jogo, tem que aumentar o PIB, a qualquer custo. A gente não tem um indicador, uma forma de mensurar empresas e nações que esteja pautado em valores, em missão, em propósito. Então, eu acho que é um momento para a gente olhar para isso, né? Não dá mais, né? Quando o Mohan fala, não dá mais para mensurar o sucesso de uma nação pelo seu crescimento, porque está aí o resultado, a gente está pagando a conta disso. Uau! E a mesma coisa a gente, né, mensurar um casamento, mensurar uma família pela capacidade dela também de geração de renda. E aí, não é que isso tudo não faça parte. A gente precisa ter uma relação intensa né, saudável com o dinheiro, com as finanças. Mas não é só isso, né? É isso também, né? Isso que é legal quando a gente fala, né, de um paradigma complexo, é que não dá para excluir. Não dá para excluir. É complementar, né, Rebeca? Isso. Traz uma integralidade, né? Uhum. E aí vem, né, a gente dá toda essa volta para falar de empresas para chegar e falar do que a gente gosta. Porque aí a empresa, né, ela resgata o seu papel de educador, relembra o seu propósito, né, sua missão, e aí ela coloca a sua nova visão de mundo, né, uma visão de mundo pós-pandemia. Já fazia algum tempo que a gente não passava por um susto desse, então a gente vai ter que revisar a nossa visão empresarial de mundo. Né? Esse é um convite para as empresas terem, claro, oferecerem aos seus colaboradores uma visão clara de mundo. Isso vai reduzir os quadros de ansiedade, né, de instabilidade emocional dos seus colaboradores. E aí a peça-chave é o quê? Se eu tenho uma estratégia bem definida, isso tem que virar um processo. Agora, como é que a gente vai se relacionar com o mundo? Dentro das empresas, a gente chama isso de processo. Eu não sei se você lembra um gráfico que eu sempre mostro em aula, que é um triângulo. Então, em cima está a estratégia,
embaixo está o Pessoa. e no meio estão as pessoas. Pessoas, Tem que entender a perfeito. estratégia, né? E encantar um cliente que é outra pessoa. Né? Então, uma empresa nada mais é do que uma cadeia de servidores, que quando não bem orientado, vira uma confusão danada. Né? E é claro, cabe à empresa fazer essa orientação, né? Que é por meio dessa visão. E aquele triângulo, eu desenhei ele numa aula muito lá atrás. E aí, quando ele virou minha Bíblia, né? Ele virou um slide, não tem um projeto que a gente não vá, vai aquele triângulo comigo. Entender, né, o que une, né, essa estratégia, a visão da empresa com o mercado, né, com aquele cliente que precisa ser atendido, são pessoas. E é por isso que cuidar de pessoas para uma empresa, é por isso que eu comecei falando de educação corporativa, cuidar de pessoas para uma empresa não é uma opção. Né? Não é uma questão de escolha. É uma necessidade mesmo, né, Rebeca? E veja, que legal você lembrar desse tripé, porque até porque que as pessoas que estão aqui conosco tenham consciência de como você trabalha de uma forma vivencial. Eu me lembro muito, que me chamou muita atenção, e eu tive a oportunidade de levar isso para dentro da organização, quando você trouxe um trabalho até que você havia apresentado no congresso em Portugal da Lubrat, e você trouxe vários desenhos dos quais você tinha tirado uma imagem de dentro de uma organização onde as pessoas se comunicavam através daqueles desenhos, tirando ali o racional, ou seja, a oportunidade de trabalhar uma comunicação não violenta, mas que elas pudessem ter ali a oportunidade de ser quem elas eram e vivenciar um determinado trabalho, né? Eu tive a oportunidade de lidar com isso dentro de uma organização onde o fundador tinha 70 e poucos anos e diante de algumas dinâmicas, tive a oportunidade de ver aquele ser humano ali fazendo uma mandala, desenhando um trabalho, sabe? E muitas vezes eu me lembro disso com muita gratidão, porque o tempo da dinâmica estava findando e eu dizia para ele assim, deixe o seu coração se expressar, não vá muito para o racional. E ele me pedia assim, me dá mais papel, que eu quero fazer mais, porque, sabe, se sentia livre para poder se expressar. Então, para que os nossos convidados aqui tenham a oportunidade de ver, Rebeca, que todo esse tripé do qual você está trazendo, a estratégia, as pessoas e o processo, ele não é algo colocado de cima para baixo, tão somente com aqueles quadros que a gente vê dentro da organização, né? Missão, valores, mas é algo vivencial, é algo experienciado nessa ligação do colaborador com a empresa, né? Sim, eu acho que aqui a gente também pode trazer um outro aspecto, né, um outro papel das empresas nesse momento, que é a oportunidade de entender que o colaborador ele tem várias dimensões inseridas nele. A gente tem, né, às terças-feiras, um bate-papo sobre esse momento de isolamento aberto ao público, e tem uma pessoa que nos acompanha desde o primeiro, né? E ela sempre traz um quadro de muita angústia. Eu abri a palavra para ela, né? Uma coisa que aqui a gente fica vendo as pessoas escrevendo, né? Lá a gente ouve. E ela falou assim, Rebeca, eu tenho um chefe que manda eu deixar meus problemas em casa, que ele não tem nada a ver com o que eu estou passando em casa. A gente está em home office, tá? Então imagina que essa pessoa está em home office, ela ouve isso do gestor dela. Então, eu fiquei com muita pena, não só dela, assim, eu fiquei com muita compaixão por esse gestor que assim, está ainda num período muito jurássico, né? De liderança, que é quando, né, os problemas do trabalho você pendura no cabide na porta da empresa. Talvez meu avô tenha ouvido isso, talvez meu pai tenha ouvido isso, mas a gente sabe que não é mais cabível, né? O nosso colaborador, ele chega pra gente 100%. Né? Então, assim, tem os aspectos racionais, né? A gente contrata o QI do nosso colaborador, né? As empresas contratam o QI. Sim, essa pessoa tem idioma, essa pessoa tem uma graduação, uma especialização, mas a gente também contrata, né? O que é dela. A inteligência emocional está no pacote.
né? Então, a gente fala para as empresas, esquece, não tem como trazer só a cabecinha, né? Vamos combinar que as emoções mandam muito mais nessa parada do que a cabeça, né? Perfeito, perfeito. Então, quando um gestor vira, né, e fala assim, não, eu não quero saber dos mimimis emocionais do meu colaborador, eu falo, opa, de que planeta esse pessoa veio, né? Ela estava congelada, em que lugar que ela não caiu a ficha, que não tem. A gente já está falando de QS, né, do coeficiente de espiritualidade, da inteligência espiritual do colaborador, e vem um colaborador, né, vem um gestor negando, né, a questão emocional do seu colaborador. Eu falei, opa, então, assim, as empresas vão precisar lidar, assim, entender que elas vão precisar gerar conhecimento para esse colaborador entrar nesse novo momento, mas as empresas também precisam entender que elas precisam acolher as demandas emocionais dos seus colaboradores e não é cuidar. Eu estava escrevendo, enquanto a gente esperava aqui, eu estava escrevendo um texto, então não cabe o cuidar, mas a gente precisa acolher, né? Até porque gestor não é psicólogo, não é terapeuta. Então, às vezes, por não saber, né, curar, o gestor acha que ele não precisa acolher, né? Então, são duas coisas diferentes. Um gestor precisa, né, demonstrar empatia, mostrar que tá realmente, a situação tá complexa para todo mundo, inclusive para ele. Ele vai ter que olhar, eu estou vulnerável, você está vulnerável, nós estamos vulneráveis e vamos ter que olhar para isso, né? Porque senão a gente acaba abrindo mão, né, de uma dimensão muito importante do nosso, né, das pessoas, que é a intuição. Então, quando a gente fala de coeficiente de espiritualidade, não é exatamente religião, né? A gente vai ter inteligência espiritual em agnósticos, em ateus também, é claro. Mas como é que eu trago essa inteligência, né? Como é que eu trago a intuição do meu colaborador? Porque quando a gente olha para as habilidades do futuro, Fabrício, né? A maior parte delas, né, são pautadas na intuição. Uau! Né? Que coisa, que fundamento você está trazendo, porque agora há pouco, quando você falou assim, nossa, as empresas elas contratam pelo QI, e a gente sabe que já existem algumas que estão abrindo um pouco a escuta para, nessa contratação, saber como esse colaborador se coloca de forma inteligente emocionalmente, mas até muito pouco tempo, né, Rebeca, falar de espiritualidade dentro da organização era algo completamente inconcebível, né? Não era algo que a gente usava outros nomes para lidar com esse aspecto da espiritualidade, né? E você está trazendo já que existe uma abertura para isso, né, Rebeca? A gente vai ter que honrar aqui a Dana Zohar, né, com o livro dela, né, de inteligência espiritual, que mostra isso, né, de uma forma muito clara, acadêmica, mas eu vou voltar para o Fórum Econômico Mundial, que quando ele desenha as habilidades do futuro, você pega que, né, elas trazem essa necessidade da capacidade do ser humano desenvolver o mental abstrato, que é a intuição. Porque o mental concreto, que é a razão, ele é infinitamente melhor substituído por um robô. Então, se a gente não investir em desenvolver, né, o nosso coeficiente de espiritualidade, a nossa intuição, o nosso posto de trabalho, a nossa empresa, vai ser substituída por um robô, por uma inteligência artificial. Né? A gente até brinca, inteligência artificial não tem TPM, né? Ela não surta, ela é estável. Então, não adianta. Então, né, você sabe que eu trabalho bastante, né, desenhando estratégia de carreira para as pessoas. Aí a pessoa vem, ela começa a desenhar a estratégia de carreira dela. Eu falo assim, você está afim de competir com um robô? Ela olha e fala assim, porque você está deixando o teu lado humano, você está deixando o teu lado emocional, que é a inteligência emocional, você está deixando o teu lado intuitivo, que é a inteligência espiritual do lado, e você está querendo competir com uma máquina. Né? E aí, né, voltando, né, olhando para as empresas, se ela não souber, né, lidar com o ser humano como humano, que é um ser que tem, né, um cognitivo, né, ele tem uma emoção e ele tem uma intuição, ela não vai conseguir trazer dele bons resultados. Né? E esse chacoalha todo que está acontecendo tem obrigado as empresas a entender bastante mais de inteligência emocional, porque as pessoas estão em casa, então você precisa criar um vínculo com o seu colaborador à distância.
E quando a gente tem que voltar para olhar para propósito, para visão, a gente está lidando com o subjetivo, que a gente precisa também fortalecer nas equipes essa inteligência mais sutil, né? Para entender esse universo que não é mais de bater cartão, né? Não é mais de, né? Assim, a gente até brinca, assim, não dá mais nem para puxar saco do chefe, porque a gente não está mais presente com o chefe. E esse que é o grande convite, né, Rebeca? É perceber que esse que é o grande aprendizado, é perceber o que é que nós podemos fazer hoje diante disso, para não esperar uma nova tragédia, um novo impacto, algo para que eu possa aprender de novo na dor, na marra, né? Eu quero te dizer isso porque, até compartilhando com você, isso é um acalento para aquilo que nós acreditamos, né? Tanto você com o seu trabalho, quanto eu também como terapeuta organizacional, que nós te entrevistamos aqui, tivemos a oportunidade de estar aqui com um empresário do interior de São Paulo, Ricardo Pérez, e ele tem 2 plantas, né? Uma em Limeira, outra no Paraná, com 1.600 funcionários, e é uma pessoa que eu contava aqui para as pessoas que nos visitavam que quando eu fui visitar a fábrica dele, uma metalúrgica, tinha um protótipozinho de metal na porta do departamento comercial, que me chamou a atenção, porque era um pedacinho de metal grudado numa porta, e eu falei, cara, o que é isso? E ele disse, Fabrício, isso aqui é um protótipozinho que nós estamos pensando em lançar, mas a gente deixa aqui que é um lugar de circulação de todas as pessoas, para que eles possam olhar para isso e perceber que o que eles sentem quando eles olham para esse protótipo, quando esse protótipo for lançado, se for lançado, ele vai entrar numa máquina que vai ser operada por um ser humano, esse ser humano tem uma família, e se esse trabalho for realmente concretizado, vai sustentar pessoas. Então, ele começou a trazer um olhar, né, nesse aspecto de intuir mesmo, né? É um profissional que coloca 800 pessoas para meditar dentro de uma metalúrgica, onde os resultados, Rebeca, vêm crescendo a cada ano, em razão desse olhar do humano, né? E hoje, diante dessa pandemia, em razão dessa semeadura ter sido feita algum tempo atrás, eles estão fluindo super bem, porque aquele ser humano que estava dentro da metalúrgica, que hoje está em casa, ele continua sintonizado com os valores e os princípios da empresa, né? E acho que seu exemplo, ele tangibiliza bem a questão da inteligência espiritual, que é a nossa forma de se relacionar com o símbolo, né, com o simbólico, né? Porque o que realmente nos une, né, não, vamos pegar uma coisa bem concreta que são as pesquisas Gallup, né? A gente sabe que o que engaja um colaborador, em primeiro lugar, nunca aparece remuneração, né? O que aparece? Então, ó, esse é o tangível da coisa, faz parte, claro, no voluntariado a gente trabalha sem esse tangível. Num emprego, né, numa carreira, a gente vai ter esse tangível chamado salário. Mas as duas coisas que há muitos anos aparecem nos relatórios da Gallup, né, de engajamento, né, e é internacional, é mundial, compara por exemplo, né, o engagement da Gallup, é a minha relação com os gestores e colegas, ó, inteligência emocional, né, e o sentido, né, que a empresa, né, o engajamento, a própria palavra engajamento, ela é simbólica. O quanto que eu sinto que eu faço parte de algo maior, né? Então, esse parafusinho vai fazer parte, né, de uma máquina que vai gerar produtos para milhares de famílias, que vai empregar milhares de famílias, que vai sustentar milhares de famílias. Então, é essa inteligência sutil, simbólica, que as empresas vão precisar começar a desenvolver também, né? E acho que até por conta do meu nome, né, Rebeca, em hebraico é ponte. Então, eu falo que meu passatempo é ficar olhando todas essas coisas que a gente estuda em psicologia para um empresário entender. Então, aquele trabalho que você viu que eu apresentei em Portugal, ele tinha por trás a gestão de competências, que é uma coisa que as empresas entendem bem. Então, a gente tem que desenvolver no seu colaborador conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento, ok, né, as hard skills, né, a gente vai lá, ensina a técnica da coisa, como falar, como apertar parafuso, essas coisas todas. Mas a gente tem que desenvolver habilidades neles, e habilidades a gente só vai desenvolver com atitude, que tá muita pegada aqui do seu trabalho que eu tô vendo, né? Desenvolver atitudes.
Só que o que desenvolve atitude são as emoções. Né? Não adianta um colaborador ser turbinado, né? Ser bombardeado por conhecimento, se a gente não tiver manejo com o campo emocional dele, porque senão ele vai ficar uma pessoa extremamente conhecedora de algo que não levanta o bumbum da cadeira. Né? Porque o que faz a gente levantar o bumbum da cadeira são as emoções, né? O que me coloca em ação são as emoções. Que te tira da inércia, né? É a emoção que te tira dessa inércia. Que espetáculo. E aí, conforme eu vou tendo atitudes, né, positivas, eu desenvolvo uma habilidade. Porque eu faço tanto uma coisa que depois ela vai para o automático. E aí a gente tem o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude. Mas a gente não vai ter, né, um bom desenvolvimento de competência sem manejo das emoções do nosso colaborador. Então as empresas, né, vão ter que entender seu papel de educador e, como todo bom educador, se relacionar bem com o campo das emoções, porque senão você não gera aprendizado. E para isso, Rebeca, é incrível quando você traz isso, porque para isso, para ter a coragem de lidar com isso, porque quando você entra no campo das emoções, o controle que a gente não tem mesmo, né? Ele realmente traz uma vulnerabilidade muito maior, né? Então é preciso coragem de ambas as partes, de abrir uma escuta, de fazer uma intervenção sem uma comunicação violenta, né? Hoje a gente escuta sente muita apreensão entre os feedbacks, né? Os feedbacks que o líder vai dar para o liderado, que o liderado tem a oportunidade de dar para o líder, o quanto que aquele momento de feedback, eu vejo isso muitas vezes no consultório, o quanto que traz uma apreensão, uma ansiedade, porque como será que eu vou poder dizer isso? Como é que o outro vai receber aquilo? Como é que eu escuto? Exatamente porque não foram educados para lidar com essa sensação física, com esse sentimento, com essa emoção, né? O André Sansi aqui, Rebeca, que está na Espanha, ele diz aqui na Europa o acordo é mais claro quando você falava da promessa, da contratação do colaborador. Ele diz aqui na Europa o acordo é mais claro entre empresa e colaborador, na visão de contrato de horas da sua vida. Aqui na Espanha, a cultura deles é muito resolvida entre este tempo de trabalho e viver a vida, né? Existe o olhar por um outro prisma, né? Ele relata isso. Eu tenho, né, na minha agenda, né, de alguns empreendedores, e o grande pecado deles é justamente não ter essa clareza de negociação, tanto na aquisição de sócios para o negócio. Só semana passada foram, né, 2 rupturas de sociedade, porque eu já vi orientado fazer os devidos acordos, né? Porque o que acontece? A minha percepção por algum motivo, né? E quando semana passada a gente fez um evento de Enneagrama, a gente fala, né, do tipo 3, né? A criança que, não, meu filho, o que você vai ser quando crescer? Parece que é embutido na cabeça, né? Talvez, né, dos povos mais aqui de baixo, que se a gente não estiver fazendo algo, a gente não é nada. Então, a gente sabe que as empresas vão precisar também aprender a elevar a autoestima e a autoconfiança dos seus colaboradores, né? E criar um cenário, né, que as pessoas estejam mais seguras de errar, né? E aí é do presidente ao estagiário, né? Porque o primeiro passo do aprendizado, né, e falando de novo, né, do papel nosso de educador organizacional, é assumir que eu não sei algo. E às vezes, por questões mal resolvidas de autoconfiança, né, e autoestima, a gente já entra no jogo profissional fingindo que sabe, ou achando que sabe, ou querendo mostrar que sabe. E esse é o maior inibidor de aprendizagem, seja de inglês, né, ou de programação de inteligência artificial. Se eu não falar, tá bom, eu não sei esse negócio, tá, eu não sei dar feedback, eu não sei programar, a gente vai retardar muito o nosso aprendizado. Então, agora, nesse momento de pandemia, acho que a gente assumir que a gente não sabe um monte de coisa, né, vai evitar muita bobagem, inclusive na esfera pública, na esfera governamental. A gente pode ver, por trás de todas as grandes cacas que a gente viu até agora,
por trás estava alguém que estava fingindo que sabia alguma coisa que não sabia, esquece. Não tem uma empresa, né, que tinha no seu planejamento estratégico uma pandemia em 2020. Perfeito, perfeito. Então, assume, né? Você pode ser CEO, ganhar muito, né, dinheiro por mês nessa empresa, mas vai ter que olhar e falar assim, cara, eu não sei. Porque a partir desse não sei, a gente começa a ter um aprendizado de verdade. E você comentou desse trabalho que eu mostrei em aula lá na pós, ele era justamente de um feedback que a gente fazia em silêncio, né? Eu colocava a opinião do meu gestor num grafismo e ele de vice-versa. Aí quando ele queria falar de novo, a gente não deixava ele falar, né? A gente falava assim, agora você vai escrever uma carta para esse grafismo. Perfeito. Então a gente a gente tirou todas as defesas do ego, né? Para que eles pudessem estar naquele momento de feedback inteiros, né? E aqui também vale um outro disclaimer, né? Uma outra pontuação que eu falei agora há pouco. Dinheiro não é coisa do mal, ego não é coisa do mal, né? Só que quando ele ofusca a essência, aí ele passa a ser nocivo. Então, né, quando eu falo, é verdade, né, meu chefe é egóico, minha empresa só tem ego, que bom que tem que ter, né? O que não pode é a gente esquecer a essência que a gente falou lá no comecinho dessa live, que é a hora da gente resgatar o nosso propósito nas empresas, né? Nossa essência dentro da gente, para reconstruir uma visão de mundo, né? E nessa visão de mundo, a gente ter esse espaço, né, para acolher, né, nossa cabeça, nosso coração, nossa intuição. Quer dizer, agora a gente poder ir para o trabalho de forma inteira. As empresas vão precisar aprender, fazer contratação, né, do profissional por todas as suas dimensões. De uma forma, olhando para ele como um ser integral, né? Isso que você está trazendo não tem nada de filosófico. Você trouxe o engajamento aí mostrado pela Gallup e a gente tem a oportunidade, né, Rebeca, através do nosso trabalho de presenciar isso dentro de empresas que se sentem encorajadas a olhar para a vulnerabilidade dos seus líderes, dos seus liderados, oportunizar que eles possam correr riscos calculados, que eles possam errar e se mostrar verdadeiramente como são, né? O Gustavo Sansi, nosso parceiro aí do Brasil, também co-criador do Reprogramando Hábitos, ele diz o hábito da liderança servidora, né? Com amor e humildade. E eu queria, Rebeca, se você me permite, voltar num ponto que você pudesse trazer um pouco mais de clareza. Eu gostei muito quando você trouxe que o líder não é o líder, aquele que acolhe, né? E a gente falou na nossa jornada do seu hábito, 2 sábados atrás, que o adulto tem que ter a autorresponsabilidade dele de cuidar de si próprio, né? De trabalhar o seu desenvolvimento emocional, espiritual. E não cabe aqui o líder levar uma bengala e uma muleta para ele, né? Ele pode acolher, é diferente de cuidar. Fala um pouquinho mais disso, por gentileza, Rebeca. E como a gente hoje, né, tá dando uma pegada empresarial, né, aqui eu vou dar continuidade para o chá. Porque lá atrás, né, a gente falava de conhecimento, habilidade e atitude, né? E aí a gente começou a ver que o chá virou chave, que a gente precisaria, né, não só olhar para o colaborador como conhecimento, habilidade e atitude. A gente precisa ter a capacidade de olhar os valores e as experiências que ele tem. Então, não é só o que ele adquiriu na sua jornada de aprendizagem formal que me interessa enquanto empresa. Todos os seus valores, as suas experiências, se ele foi, né, babysitter no intercâmbio, se ele foi atendente de telemarketing, não importa, né? Tudo isso precisa ser acolhido dentro da empresa. E o gestor, ele também precisa entender que isso que habita nele também vai para dentro da empresa e vai ter um encontro. E muitas vezes o meu colaborador vai ter experiências mais ricas em determinado campo que eu. E é esse medo que os gestores vão precisar trabalhar nesse momento, né? Eu estou vendo, muitas vezes, né, uma colaboradora, ela tirou de letra mais rápido seus desafios domésticos, porque ela já estava acostumada a não ter uma assistente doméstica, então ela muito rápido se virou nos 30,
do que a chefe dela, que, como tinham 2 empregados, 24 horas em casa, quando entrou a pandemia, o empregado não pôde vir, pum, surtou. Perdeu o chão. Perdeu o chão. E aí, se essa líder, né, não tiver uma escuta de olhar e ver que ela pode aprender com a colaboradora dela muita coisa e que isso não a desabilita enquanto gestora, né, ela não vai conseguir né, ter uma construção positiva dessa relação. Né? Ela vai ter, muitas vezes, uma construção mais de culpa, não, ou culpa o outro, ou se culpa. Né? Ela, tá vendo? Ela consegue, eu não consigo. Ah, mas também ela consegue, porque não sei o que lá. Então, essa questão da gente levar para a nossa carreira os nossos valores e as nossas experiências é a última literatura da gestão de competência. Né? Que existia uma escola europeia, uma escola americana. Na integração das duas, a gente falou, olha, por que a gente ficou tanto tempo privando os nossos negócios dos valores e experiências que o nosso colaborador tem? Né? Então, e aí vem uma resposta, eu não vou ter aqui de mão, teve uma pesquisa que saiu... Opa, voltou. Ah, tá. Voltou. Uma pesquisa que mostrava o quanto que os problemas dos seus colaboradores incomodavam os gestores. Né? E aí, investigando mais, foi porque o gestor não conseguia lidar com a sua impotência de resolver o que o colaborador trazia. Então, aí a gente começou a trabalhar esse conceito que você perguntou para mim. Gestores, líderes, vocês não têm que curar, vocês não têm que cuidar, vocês precisam acolher. Porque senão, provavelmente, um gestor que fala não quero ouvir teus problemas é porque ele não dá conta de ouvir e não resolver. Perfeito. E se sente responsável daquilo que ele não é, né? Só que não tem como. Do mesmo jeito, né, que o marido não tem como resolver a TPM de uma esposa, mas ele pode acolher aquele momento mais vulnerável da sua companheira. Um gestor não tem que ir lá na casa, ele não tem que... Não, como é que assim? Eu vou ter que dar dinheiro para ele está com problema financeiro. Não, ele quer ser escutado, ele quer entender que ele é importante para você, que é um dos pilares, né, de sustentabilidade da psicologia positiva. O quanto eu sei que eu sou importante para o Fabrício. É a coisa mais bonita que você fez no seu convite, que me emocionou. Você fez uma retrospectiva da nossa relação. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu. E naquele momento, né, você nos conectou porque eu falei, nossa, eu faço parte da história do Fabrício. Da minha história. Perfeito, Rebeca. Arrepiei então, aqui. É o ser, né? Antes do fazer e do ter, né, Rebeca? É o ser, né? Então, o gestor, tá vendo? O Fabrício não tem que resolver nada para mim, eu não tenho que resolver nada para o Fabrício, mas eu me senti parte. E aí, quando você me faz um pedido, é claro que a resposta vai ser sim. Então, eu trouxe esse exemplo porque quando os gestores entenderem, tá vendo? Não é resolver os problemas pessoais, é ele entender que ele é importante para mim. É meu colaborador entender que ele faz parte da minha caminhada. Ele faz parte desse propósito maior. E aí, quando a gente começa, né, os líderes começam a ter essa percepção, ele para de ficar irritado quando um colaborador traz um problema. E para os colaboradores, às vezes é um cliente de coaching meu, ele fica chateado que o chefe dele não escutou ele direito, não deu atenção para ele. Eu falo, mas e se ele não consegue dar conta do que você está levando para ele? Né? Será que ele é tão mal assim? Ou ele também é um ser vulnerável que também está passando por uma pandemia? Né? Às vezes a gente pegou uma fase de muita fusão de empresa. Será que ele também não está com medo de perder o emprego como você? Perfeito, será que ele também não tem uma esposa difícil como você? A gente tira os cargos e todo mundo vai para uma linha de ser humano. Exato. Cargo. Exato. A Márcia até colocou aqui ser verdadeiro e transparente, né? Porque, na verdade, é se colocar diante do outro como realmente é, e não por trás daquele rótulo, daquele cargo, daquele papel. E a Thaís aqui, ela diz, né? Me lembra do líder nas organizações, segundo Roberto Crema, aquele que promove o encontro com seus próprios valores, né? E, Rebeca, eu queria até, nós estamos
nós estamos chegando no finalzinho, faltam 6 minutos para a nossa live cair. Eu gostaria muito que você falasse um pouco do seu trabalho. Eu sei que algumas das suas sócias estão aqui conosco. Você faz um trabalho lindíssimo do coaching integrativo. Eu tive a oportunidade de participar de uma aula inaugural com você, falando dessa completude, né? Do quanto realmente você integra as partes do ser humano nesse caminho de desenvolvimento. Como é que as pessoas podem ter acesso a isso? Agora há pouco, na nossa live, você disse que uma vez por semana existem alguns encontros para se debater, alguns grupos de estudo. Fala um pouquinho como é que as pessoas podem ter acesso a esse trabalho seu. Então, eu vou fazer primeiro um convite, que aí também, claro, vai se estender para você, porque aí eu vou querer a sua visita lá com a gente. Opa! Toda terça-noite, às 19 horas, a gente usa a plataforma Zoom, porque é uma roda de conversa. Então, toda terça à noite, horário aqui do Brasil, das 19 às 20, a gente tem o Isolados, mas não solitários. A gente traz um convidado, escolhe um tema para a gente ampliar, né, e compartilhar experiências positivas, porque muitas vezes uma resposta que eu não tenho, você já achou. Então, né, humildemente, né, a escuta nos traz aprendizado. O tema de amanhã é a volta para o trabalho, né? Já tem gerado bastante instabilidade. Meu Deus, como é que vai ser? Então, a gente vai amanhã falar, vou receber um profissional que atua bem nessa área, foi presidente de algumas empresas. Então, amanhã, às 19 horas. Agora, falar um pouquinho... Qual é o nome, Rebeca? Isolados, não? Mas não solitários. Não solitário. Muito legal, muito legal. O Gustavo está perguntando se fica gravado no Zoom para aquelas pessoas, por exemplo, que estão trabalhando nesse horário, alguma coisa assim. Se você deixa gravado, existe como ver depois? Tô vendo que a Marcela e a Fernanda estão comigo. Se vocês puderem colocar... A gente transmite no Facebook, então na íntegra está no Facebook, que é Rebeca Toyama, mas eu sou horrível de nomes, mas a Marcela coloca aqui. E no canal do YouTube a gente coloca as pílulas mais interessantes. Então, de cada bate-papo, a gente extrai as melhores pílulas e como o seu trabalho também tem, que eu percebi, todos os encontros, ao término, a gente tem um exercício ou de meditação ou de visualização ativa, que é o nosso... Né, a forma que a gente teve de mostrar para as pessoas que essas ferramentas funcionam. Né? Então, vocês já sabem, né, que vocês podem me encontrar no Facebook, tem o Isolados. O YouTube é um canal que a gente vem cuidando com bastante carinho, desde o nosso projeto lá atrás com a Rádio Transamérica. O YouTube também tem o seu nome, é Rebeca Toyama. Tem. Tá, ok, legal. Tá? E a nossa empresa está muito focada, Fabrício. A gente fez um posicionamento, né, nessa questão de ter uma visão clara. Então, hoje a gente está muito posicionado como uma empresa com foco em bem-estar, né, que foi o jeito que a gente encontrou de falar de espiritualidade dentro das empresas. Então, levar as pessoas para esse estado de bem-estar. E para isso a gente desenvolveu 2 áreas, que é estratégia de carreira, né, que é o desenvolvimento de competência dentro das empresas, e conscientização financeira. A gente percebeu que as pessoas, por indisciplina financeira, acabam deixando muito seu lado humano de lado, elas ficam muito escravas do sistema por uma indisciplina interna. Então, a gente resolveu trabalhar essa dinâmica interna, bem primeiro chakra, né? Bem questão da passagem do primeiro para o segundo chakra, aqui falando nesse berço, né? Então, dessa passagem, a gente começou a falar das pessoas, né? Elas cuidarem melhor dessa dimensão, para elas poderem, né, realmente usufruir a espiritualidade de uma forma saudável, sem você ter a preocupação. Maslow já dizia, né? Sem a gente ter essa percepção do concreto, a gente não vai atingir os estados abstratos, né? Querida, nossa, a Marcela colocou todos os seus contatos, faltam 50 segundos para cair a live, eu quero gravar ela para deixar lá no nosso canal do YouTube. Rebeca, gratidão, gratidão mesmo, ficaria aqui mais tempo, sem demagogia nenhuma, tá? Vai estar no nosso canal do YouTube, na íntegra, toda essa live. Conte conosco, comigo, com o Gustavo, com a Márcia.
viu, no Reprogramando o Ar. Foi uma alegria lhe rever. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Tá bom, querida? Gratidão, uma semana abençoada para você, viu? Gratidão, ó, gratidão para a Márcia, para o Gustavo, Fabrício, obrigada pelo convite, Marcela e Fernanda, obrigada aqui por estarem com a gente. E tem mais um pessoal aqui da Transpessoal, querida, a Cláudia, foi passando um monte de gente querida aqui também. Um beijo, querida. Obrigado, viu? Obrigado. Beijo a todos Tchau. vocês aí. Tchau, tchau.